Muito bom dia, mais uma semana que se inicia. Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil e o tema de hoje é a visão. Vamos falar das principais doenças e também as dicas para evitá-las. Já pode mandar seus comentários com a hashtag RF com você, viu? Em todas as redes sociais, como você já sabe. Pode tirar uma foto também enquanto assiste aqui o RF com você, nos mandar no WhatsApp. Coloca no WhatsApp, o WhatsApp na tela, fazendo favor, produção, para quem quiser mandar a foto. 19 97102 4854. Manda a sua foto também com a hashtag RF com você para todas as redes sociais. Estamos ao vivo e seguimos assim até a 1h da tarde. Quero ver você aqui hoje no RF com você. Vou mostrar seu rostinho para todo o Brasil. Coloca na tela também o Facebook para você curtir a nossa página. facebook.com/Rede Família Oficial. Basta clicar em curtir. Curtindo, gente, todo dia tem conteúdo exclusivo para você. Você pode compartilhar, comentar, curtir todos os nossos conteúdos. Olha, eu já dei um like. Falta o seu agora. E você, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Então, olha só. Uma epidemia em todo o mundo. Por que os casos de miopia não param de crescer? Vamos mostrar também que a sua dieta pode até evitar doenças da visão. No estúdio, um oftalmologista vai tirar as dúvidas sobre o assunto. Nas ruas, o risco na hora de comprar armações e lentes. Em nosso quadro de moda, as dicas de armações para harmonizar com o seu rosto. E em uma série especial de reportagens, você vai conhecer as comidas com nome de pessoas. Fique com a gente. O RF com você está apenas começando. Mega interessante o programa de hoje, dessa segunda-feira. Agora são 11h32. E vamos então iniciar o nosso assunto. Falar sobre uma epidemia. Você enxerga bem? Tem aquela dificuldade para enxergar de longe? Pois é, os casos de miopia não param de crescer. Mas por que será que isso acontece? Vamos ver na reportagem. A atriz Carolina Ferraz usa óculos desde criança. Ela tem miopia, ou seja, não enxerga direito o que está mais longe. Isso porque o olho do paciente é maior do que um olho normal. Então, a imagem é formada na frente da retina. Então, consegue focar para perto, mas tem uma dificuldade para focar para longe. Quanto maior o grau da deficiência, maior a dificuldade. Carolina tem 7 graus. Diz que não reconhece ninguém na rua se está sem os óculos ou as lentes de contato. E já foi taxada de antipática por isso. O cantor Silvinho Blau Blau também é míope desde pequeno. A miopia que me descobriu muito cedo, aos 8 anos. Os óculos são companheiros inseparáveis, o que sempre foi um incômodo. Só com a lente mesmo para corrigir. E é muito chato. Com 8 anos de idade, é bem chato. Na época de liberdade total, de correria, de bagunça e tudo. E você, o óculos me parece que dá essa sensação de deixar você um pouco mais preso, né? E limitar os seus movimentos. A infância de Carolina e Silvinho aconteceu antes dos celulares e tablets. Computador na época deles também não era brinquedo de criança. Provavelmente eles são míopes porque pelo menos um dos pais tem o mesmo problema de visão. Quando nós temos os 2 pais míopes, a gente tem uma chance do filho ter miopia em 40%, em média. Um pai só, em torno de 20%. Se nenhum dos pais tem miopia, isso já cai para menos de 10%. Gabriele tem miopia desde os 7 anos. No caso dela, o motivo da deficiência não parece ser genético. Sandra, você tem miopia? Não tenho. Tem miopia na família? Não tem miopia. Então o fator hereditário, no caso da Gabi... A Gabi está totalmente excluída. A vida moderna ajuda a piorar a saúde dos olhos. A exposição prolongada a computadores, tablets e celulares contribui muito para o problema. Você gosta, Gabi, de tablet, computador, celular? O que você gosta?
Um pouquinho de tudo. Ah, um pouquinho de tudo. E você ficava muito tempo brincando? Sim. Ó, sua mãe balançou a cabeça. Todo dia, Horas, Sandra? todo dia. E várias horas. Várias horas. As telas são pequenas e iluminadas. Por isso é preciso forçar a vista para enxergar o conteúdo. Nos últimos anos surgiu um agravante. As pessoas passam cada vez mais tempo na frente das telas. O problema é realmente sério. Daqui a 3 anos, 1/3 das pessoas em todo o mundo vai ter miopia. Em 2050, mais da metade da população deve ter a deficiência. A opinião é de um dos maiores oftalmologistas do mundo, o Dr. Earl Smith, da Universidade Americana de Houston. O problema é maior em países com alta escolaridade e bom desenvolvimento tecnológico, como a Coreia do Sul. Já é considerado uma epidemia mundial. A gente tem países hoje em dia que a gente tem mais de 80% da população míope. Muitas vezes, quem é míope tem dificuldade em perceber isso. O problema pode ser detectado num exame oftalmológico simples. A produção foi às ruas fazer um teste com as pessoas. Mas atenção, o diagnóstico deve ser feito sempre por um especialista. Colocamos esta placa com diferentes níveis de dificuldade a uma distância de 4 metros. Nossa primeira cobaia é a Bruna. Ela é recepcionista e passa horas na frente do computador. E como se não bastasse... Então, eu mexo no meu serviço, fico mais ou menos umas 8 horas por dia. Celular... Bruna acha que nunca teve problema de visão, mas agora... Na faculdade eu sinto pouco. Na hora que eu vou enxergar na lousa. Ela consegue ler quase tudo com facilidade. Quase. E a última? A última é F, P, P, E, M, H. Já tá chutando. Quem tem a visão perfeita conseguiria ler todas as linhas. A Mônica jura que é o caso dela. Será? F, O, T, não? Peraí, então calma. Calma, vamos de novo na linha 9. Vamos lá. R ou F? Um F ou é um R? Eu acho que é um R. R. A Mônica já tá chutando. Eu não tô enxergando muito bem, não. B, E, C. No começo do teste do Paulo, vai tudo bem. Mas no final... Já tá começando a ficar difícil. Nossa. E agora, Paulo? LCT. Nossa, não dá mais pra ler. Ele fica cerca de 7 horas por dia no celular. E também já sente a vista cansada. Eu reparei que mudou um pouco, porque às vezes fica difícil de focar onde eu tô lendo. Ou seja, acho que tá na hora de... E no oftalmologista. A miopia não tem cura. Silvinho Blau Blau sofreu muito com isso na juventude. Porque o óculos não era legal, não ficava bem. Eu com 18, 19 anos, não vou botar óculos, deixa eu ficar sem enxergar. Acho que eu já perdi muita coisa nessa vida. De não enxergar a garota mais bonita da festa, na boate, todo mundo curtindo. Eu falei, gente, que confusão, não tô enxergando absolutamente nada. O cantor só encontrou uma vantagem em ser míope. Foi no começo da carreira. Era engraçado porque eu entrava nos shows, era um máximo. Para mim era até bom porque eu não via nada, né? A luz rebatendo no palco, então para mim a multidão era uma... Pô, então me facilitou muito, durante muitos anos, que eu não... Sabe, aquela coisa de enxergar o lá de trás, não, era um painel assim, único, né? Silvinho foi um dos primeiros míopes a se submeter à operação para corrigir o problema. Isso foi há mais de 30 anos. Hoje a cirurgia é muito mais comum e segura. É feita com um laser que afina a córnea e regulariza o formato do olho.
Mas assim como aconteceu com o Silvinho, a miopia pode voltar. Então, por exemplo, hoje ela tem 5 graus. Eu operei os 5, ela fica com 0. Mas se daqui 5 anos ela fosse ter 6, ela vai ter 1 grau daqui 5 anos. Então, isso que é porque a miopia continua progredindo. Existem alguns cuidados que ajudam a evitar o desenvolvimento e a progressão da miopia. Um deles é colocar o computador próximo a uma janela. Isso estimula a pessoa a intercalar o momento em que olha para a tela com a visão de coisas distantes. Então você consegue ter o foco de perto e o de longe no mesmo momento. Isso faz com que você diminua o uso excessivo do foco para perto só. Se for inevitável passar muito tempo na frente do computador, é fundamental fazer pequenos intervalos ao longo do dia. Esses intervalos em que você para, que seja 5 minutos, olha para uma janela ou sai ao ar livre, para você poder relaxar um pouquinho a tua musculatura, relaxar o teu foco de perto. Outro ponto importante, nunca use o celular no escuro. Você está forçando de novo, porque além de você estar com o uso da visão de perto, você ainda está com o uso da visão de perto sem uma iluminação adequada. Então, toda vez que a gente está exposto a iluminações inadequadas, isso também pode gerar um prejuízo. A exposição prolongada a eletrônicos prejudica mais as crianças que os adultos. O olho da criança ainda está em desenvolvimento, então ele ainda está em crescimento. Então, eu estou aumentando ainda mais o estímulo ao crescimento desse olho. Do paciente adulto, eu posso ter um crescimento ocular, mas essa taxa de crescimento é menor. Então, quanto mais precoce a exposição da criança, maior a chance dela ser míope. Então, aí vai uma última dica valiosa para os pequenos. Sair de casa, brincar ao ar livre. Tem vários trabalhos comparando crianças que praticam esportes com crianças que não praticam esportes. E você tem uma diferença na taxa de miopia das crianças que só fazem atividade para perto, das crianças que têm uma atividade que ela usa visão para longe, que ela está exposta à luz solar, à luz natural. É por tudo isso que agora a Gabriele tem dia certo para brincar com o celular. Sábado e domingo. Sábado e domingo. E tem horário para você mexer? Tem 2 horas. Tem que ter limite, né? E ainda hoje nós vamos receber aqui um oftalmologista que, entre outros assuntos, vai nos esclarecer alguns mitos e verdades. Vamos ver alguns aqui? Coloca na tela a produção. Mito ou verdade sobre visão. Ler no escuro prejudica a visão? Será que sim, gente? Temos mais dúvidas aqui. Diabetes pode causar cegueira? Será? Mito ou verdade? Dores frequentes de cabeça podem estar associadas a problemas de visão? Também não sei. Exercícios com os olhos podem melhorar a visão? Mito ou verdade? E olhos claros são mais sensíveis? Bom, daqui a pouco o Dr. Rafael Lense vai nos esclarecer todas essas dúvidas. Hoje aqui também você vai ver algumas dicas para harmonizar a armação dos óculos com o seu rosto. Vamos ver um trechinho. Na hora de escolher seus óculos, você deve levar em consideração algumas dicas que eu vou dar hoje. Olha só, nós temos esse óculos que é um Animal Print da Prada. É um óculos super diferente, estiloso. Ele é ideal para uma pessoa que tem um rosto fino, porque ele é mais arredondado nas laterais. Fica super bacana, com a lateral mais clara. É uma tendência que a gente vê bem forte. Muitas informações e dicas para você nessa segundona. E vamos agora ver a previsão do tempo. Coloca na tela, produção. Olha lá, Campinas, mínima de 14, máxima de 29 graus. Sol entre nuvens. Governador Valadares, Minas Gerais, mínima 17, máxima de 30 graus nessa segunda-feira. E em Caldas Novas, Goiás, mínima de 17 graus, máxima de 35 graus. E falando nesse clima seco, no norte de Minas Gerais, representantes do Instituto Estadual de Florestas e brigadistas combatem um incêndio que atinge uma área de proteção ambiental na Serra do Sabonetal. A repórter Flávia Scalto tem mais detalhes.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado no domingo, mas o incêndio durou quase 3 dias. As causas ainda estão sendo investigadas e só vai ser possível saber o tamanho da área atingida depois do trabalho de rescaldo. A área de proteção ambiental da Serra do Sabonetal foi criada em 1998 e abrange a reserva biológica de Serra Azul e também as margens do Rio São Francisco. O problema é que incêndios como esse desequilibram e prejudicam a biodiversidade do local. É um problema em todo o Brasil, né? Clima seco, principalmente aqui no interior de São Paulo, e muitas queimadas também urbanas por aqui. Já comentou nas redes sociais da Rede Família? Ainda não? Entra no Facebook para dar seu like, eu já dei o meu, né? Olha, facebook.com/Rede Família Oficial, basta clicar em curtir. Curtindo, gente, todo dia tem publicação nova, inclusive do RF com você. Temos também um Instagram novíssimo, viu? Acabamos de criar, @canal Rede Família. Eu já sigo, e você ainda não? Então segue a gente lá também. E hoje eu quero muitos comentários na hashtag RF com você. Se você quiser me mandar uma mensagem, uma pergunta para o Dr. Rafael Lense sobre a visão, pode nos mandar também no WhatsApp, 1997-102-4854. E você também pode fazer aquela selfie bem bonita enquanto assiste aqui. No final do programa a gente exibe a sua foto aqui para todo o Brasil. Estou, claro, esperando a sua participação. E nós temos algumas perguntas agora, para o doutor Rafael Lense. Pode chegar, doutor. Seja muito bem-vindo aqui no RF com você. Bom dia. Tudo bem, Manélia? Obrigado. Tudo jóia. Obrigada. Obrigado pelo convite. Olha, já podemos começar assim, dessa forma, esclarecendo dúvidas da população sobre a visão? Claro, vamos lá. Miopia realmente é uma epidemia hoje em dia, doutor? A miopia hoje em dia, devido ao excesso de leitura e hoje em dia a gente tem muita necessidade de usar as novas tecnologias, redes sociais, computador, tablet, celular. Então, com isso, faz com que quando a gente olha para perto, tanto uma leitura de livro ou uma leitura do tablet ou no celular, a visão precisa fazer uma acomodação. A gente tem um músculo dentro do olho que precisa fazer o foco. Sim. Então, toda vez que você olha para perto, esse músculo funciona para fazer o foco na retina. Quando você lê muito, esse músculo pode entrar em espasmo, ele fica como se fosse uma cãibra nele, ele fica travado. Sim. Então, quando você vai olhar para longe, ele não consegue relaxar. E aí que ele estando em espasmo, ele causa a miopia, que devagarzinho, se você conseguir fazer umas pausas durante a leitura, ele vai relaxando, então não deixa acontecer isso. Entendi. Mas é isso que acontece hoje em dia com essa miopia de espasmo, né? E até na reportagem que nós exibimos no começo do programa, temos que ter limite hoje em dia, né? Com tanto uso da tecnologia, colocar limite no dia a dia, principalmente para a criança, né, doutor? Porque o olho da criança desenvolve até a visão até uns 10 anos, mas o olho ainda continua, o grau final vai lá se estabilizar lá para os 20, 24 anos. Sim. Então, isso tudo serve de estímulo para a criança para que aumente essa miopia. Então, é muito importante fazer essas pausas, não deixar muito tempo, além de outras coisas, né? Isso é um dos sinais. Hoje em dia, a gente tem a síndrome do computador, que não existia antigamente. Sim. Então, é uma síndrome relativamente nova, pelo excesso de tablet, de leitura, de computador. Então, está causando vários sintomas visuais prejudiciais pelo excesso uso desses equipamentos. Mas em crianças, adolescentes ou em adultos também? É geral? Também. A criança sofre um pouco mais porque o olho está ainda em desenvolvimento. Sim. Então, pode sofrer alteração disso. O adulto ele já sofre uma alteração mais momentânea, limitada. Mas pode causar também sintomas desagradáveis. Ou seja, nem sempre é a miopia. Não. De repente é o cansaço da vista mesmo, por estar diretamente pode causar olho seco, com a tecnologia. Desconforto, Okay. fotofobia, que é sensibilidade à luz. Então tem vários outros sintomas que podem acontecer. Bom, e temos muitas dúvidas nas suas. Vamos ver a primeira pergunta então para o Dr. Rafael Lense. Pode soltar. Eu queria saber o seguinte, que os homens depois dos 40, se é viável ele fazer a cirurgia de miopia. Se realmente depois dos 40 ele é obrigado a usar o óculos para leitura de perto ou não. Hoje em dia, respondendo ao ouvinte aí,
Depois dos 40 anos, geralmente a gente vai ter a presbiopia, que é a dificuldade de ler para perto. Essa capacidade de fazer o foco que eu comentei antes, ela começa a ficar mais ineficiente. Então, você trazendo para perto, você não consegue focar tanto, então você é obrigado a jogar para frente objetos para você conseguir focar. Isso é a presbiopia, né? Que acontece com a idade, tá? Isso é normal. Então o paciente tem que usar... E é natural que todos tenham ou não? Tem gente que não precisa, acaba não tendo que fazer cirurgia, usar o óculos. Depende do grau do paciente. Então o paciente que não tem miopia, não tem hipermetropia, ele vai, provavelmente depois dos 40 anos, 45, né, numa faixa mais ou menos dessa idade, ter essa necessidade. O míope, o paciente que já é míope, ele vê bem de perto. Tá? Então ele não vai ter essa dificuldade tão grande de perto, mas ele vai ter de longe. Então, hoje em dia, existem alguns tratamentos, né, a laser e com lentes intraoculares que podem corrigir isso. Tá? Então, só que para fazer uma correção dessa, você tem que estar bem sintonizado com o seu médico para ele saber qual a sua necessidade, né? Porque isso envolve toda a sua atividade profissional, você tem que entender o que o paciente faz, qual a distância que ele lê, para você chegar num consenso e ver o melhor tratamento para ele. Mas hoje em dia existe sim. E tem idade certa? Você aconselha a fazer depois dos 40, como ele perguntou aqui? Dependendo do caso, a gente aconselha. A gente já fez bastante casos que o paciente se livrou dos óculos completamente, tanto de longe quanto de perto. Mas isso depende muito de uma avaliação prévia. De uma análise. Então, eu vou aconselhar em alguns casos e vou desaconselhar em outros, tá? Dependendo da necessidade do paciente. Quais casos você não aconselha uma cirurgia? Pacientes, geralmente homens que têm uma necessidade maior de longe, né? Homem geralmente dirige, homem geralmente que precisa muito de longe, ele não aceita muito uma cirurgia para você... porque geralmente quando você faz a de perto, você prejudica um pouquinho a de longe. Tá? Então, esse é um caso mais ou menos que a gente tem que analisar para ver se o paciente ele consegue, não vai atrapalhar a visão dele de longe, ele ficar insatisfeito com a cirurgia. Tá? Caso a caso. Caso a caso. Nesse caso, melhor continuar usando óculos mesmo. Ou lente de contato. Ok. Vamos para a próxima pergunta, então. É verdade que comer cenoura é bom para a vista? É verdade? Comer cenoura? Nunca vi nenhum coelhinho de óculos, por enquanto. Mas brincando, essa é uma meia verdade, tá? Sim. Isso aí começou, sabe como começou essa história? Não. Isso aí começou na Segunda Guerra Mundial, quando os aviões da Alemanha bombardeavam a Inglaterra, eles tinham muito êxito. Então, de repente, os aviões, o exército inglês começou a responder aos aviões alemães com muita eficácia. Precisão. E isso foi devido ao advento do radar. Só que eles não poderiam falar, né, era um segredo de guerra, então eles não poderiam falar que era por causa do radar. Então eles lançaram, como os soldados ingleses comiam muita cenoura, eles falaram que é porque os soldados ingleses enxergavam melhor por causa da cenoura. Mas a cenoura ela é rica em vitamina A, que os nutricionistas chamam de retinol. Retinol lembra da retina, então ela é muito usada na visão, principalmente na visão noturna, tá? Então ela faz parte. Não que a cenoura seja suficiente para para ela não causar alguma doença, mas ajuda de repente a prevenir algo. Na formação. Mas existem outros alimentos que têm mais até retinol que a cenoura, tipo alface tem mais, couve, espinafre, carnes com fígado. Então, se tiver uma alimentação balanceada, vai ajudar em tudo, né? E a cenoura tem a vitamina A, que é o beta-caroteno ou retinol. Se inserir esses alimentos numa alimentação de uma criança, por exemplo, quem está nos assistindo e tem filhos pequenos, é capaz de prevenir alguma doença dos olhos? Prevenir não, mas evitar, né? Evitar assim, evitar que, não a doença, mas evitar que falte, a falta da vitamina A pode causar uma doença que chama de cegueira noturna, onde o paciente tem dificuldade de ver à noite. Então, é uma hipovitaminose muito grave, né? Mas se você tiver uma balanceada, você pode evitar esse tipo de doença, por exemplo. Mas miopia, catarata, essas coisas, ela ajuda, mas não é a causa principal de evitar, né? São doenças genéticas? Existem algumas doenças genéticas. A miopia genética? Miopia pode ser. Pode ser também. Pode ser relacionada à hereditariedade, né? Então, pais míopes geralmente têm filhos, pode ter filhos míopes. Ok. Vamos para a próxima dúvida.
Queria saber se usar o celular muito perto ocorre algum risco à visão, porque eu assisto vídeos no YouTube e tudo mais e acaba ficando perto do meu rosto, né, por causa que é celular. Queria saber se tinha algum problema. Doutor Rafael já esclareceu, mas vamos falar novamente sobre isso. Além do espasmo que você faz, né? Você fica, quando você está lendo, não só o celular, mas um livro, alguma coisa assim, você está prestando atenção. E os olhos, ele precisa de piscar para renovar a lágrima. A lágrima que hidrata a camada superficial dos olhos, que é a córnea, essa parte transparente. Sim. E ela que faz, quando você pisca, você hidrata toda vez essa córnea. Quando você está muito fixo, vidrado, né, alguma coisa, você está lendo, você diminui até umas 5 vezes o número de piscada. Então, seu olho resseca, porque a lágrima vai evaporando. Então, não pode esquecer de piscar, doutor. Exatamente. E você tem que lembrar de piscar. Isso parece uma... Eu falo até para meus pacientes pôr um post-itzinho na tela do computador, piscar. Porque na hora que você está ali, você lembra e pisca. É bom lembrar, né? E o uso de colírio, nesse caso, serve também? A gente também receita colírios lubrificantes, né, lágrimas artificiais, para suplementar essa deficiência. Então, o paciente que tem... Aí tem vários tipos de lágrimas, né, que você vai ver qual que é a deficiência melhor para o seu paciente. Então, deve ser receitado pelo oftalmologista. E existe uma distância segura para se ler ou então ficar com o celular e tablet? Quanto mais distante você conseguir, melhor, não tão perto, porque você vai fazer menos esforço, né, com o músculo que eu te falei. Então, você vai deixar mais longe e, dependendo da posição, evitar muito reto, né? Porque quando você está olhando meio para baixo, a pálpebra consegue proteger um pouco a parte superficial do olho superior. Sim. E a gente orienta a usar as lágrimas e a fazer pausas a cada hora de leitura, ou uma hora no celular, você parar uns 5 minutos e... Dar uma piscada. Piscar, olhar para longe é importante, porque quando você olha para longe você relaxa. Sim. Né? E pisca às vezes, geralmente, quando o paciente reclama muito, que está lendo muito, daí de repente pisca e arde na hora que fecha o olho. Então isso é um sintoma que está ressecando. Então o paciente tem que lembrar de piscar e fazer essas pausas que ajuda bastante. Bacana, esclarecimento aqui. E vamos para mais uma pergunta. Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre se os olhos, se é prejudicial ficar esfregando ele com frequência. Acho que essa é uma dúvida que todo mundo tem, né? Ficar coçando os olhos, né? O que causa? Pode causar várias coisas, desde uma lesão, né? Você lesionar com o trauma de coçar. Agora tem doenças, por exemplo, ceratocone, que é uma degeneração da córnea, onde a córnea ela vai ficando em forma de cone mesmo, e isso vai aumentando o grau de astigmatismo, pode levar até um transplante de córnea. Com pacientes que coçam muito o olho, pode piorar essa deformação. Se for um trauma muito agudo, muito forte, você pode até descolar uma retina numa paciente que tem predisposição numa retina mais frágil. Então é grave, né? Isso aí geralmente é causado por alergia ou algum agente causador. Maquiagem, né? Poeira, né? Esse tempo seco. Então o paciente queixa muito de coceira nos olhos às vezes. Então a gente tem colírios para controlar esses sintomas. E deve procurar um oftalmologista para tentar parar e não ficar coçando os olhos. Né? E usar demais colírio também faz mal, né, doutor? Colírio é um remédio, né? Sim. Como qualquer outro. Então ele deve ser receitado por médico, oftalmologista. Né? Existem alguns profissionais não médicos hoje em dia que estão atendendo por aí. Então o pessoal tem que ficar muito ligado, porque às vezes ele acha que é um oftalmologista e não é. Sim. Então tem que ficar muito ligado para saber se é um médico, se é credenciado, se está apto a fazer esse exame. Automedicação, né? Automedicação pode melhorar no momento ali, mas a longo prazo, né? Ao longo prazo pode sim danificar, principalmente a visão usando o colírio, né? Esses colírios que você pode usar, que melhoram na hora, mas ele pode causar catarata, glaucoma, irritação nos olhos. Então não é simples pingar qualquer colírio, não. Então, atenção. E temos mais produção, perguntas na rua? Temos mais uma? Vamos lá, então. Eu posso usar óculos sem consultar um oftalmologista? Então, se for óculos de grau, jamais, né? Jamais fazer isso, porque quando você vai ao oftalmologista, ele vai ver o seu grau certo, sua necessidade certa. E, geralmente, esses óculos, às vezes, que você compra pronto, ele tem o mesmo graduação nos dois olhos. E assim, a maioria das pessoas não tem a mesma graduação nos dois olhos. Sim. Pode ter um grau em um grau no outro.
Então, o ideal é sempre procurar um oftalmologista, fazer sua receita, para depois fabricar seu óculos. Porque às vezes o paciente fala, fui lá, comprei um óculos, gastei dinheiro todo e tive que voltar aqui. Então, às vezes o barato sai caro, né? E mais grave, tem gente que compra numa feira livre, né? Até óculos, a gente vai falar sobre isso, temos uma matéria sobre isso. Até óculos de sol, né? É importante você comprar com proteção ultravioleta, porque se você comprar um que não tenha, é mais prejudicial do que você não usar. Bacana. Então você tem que ter essa orientação que o oftalmologista vai te dar. Então, gente, tá com problema na visão, tem que procurar uma clínica especializada, um doutor, um oftalmologista. Não tem jeito. Mais dúvidas? Doutor, eu queria saber de quanto em quanto tempo eu tenho que estar fazendo exame dos meus olhos. Tem rotina? Tem. Geralmente a gente pede até os 40 anos, uma vez por ano, né? Se não estiver sentindo nada. Se tiver alguma história familiar, a gente, de glaucoma, uma doença mais grave ou genética, a gente pede com uma frequência mais perto, né? Cada 6 meses, 4 meses. Então, mais uma vez por ano é suficiente se não tiver nenhuma condição ou história familiar de alguma doença oftalmológica. E a partir de quantos anos? Desde o nascimento. Quando o oftalmologista faz o teste do olhinho, né? Hoje em dia, que é para ver se não tem nenhuma opacidade que vai prejudicar a visão dessa criança. Então, se for detectada no parto alguma lesão, alguma catarata, por exemplo, que pode acontecer numa criança recém-nascida, ele tem que ser operado imediatamente porque o olho ele desenvolve pela visão. Se você tem alguma coisa ocluindo ou obstruindo a visão, ele não vai desenvolver. Então, é importantíssimo já desde o nascimento fazer o acompanhamento. E principalmente nas idades pré-escolares, né, que a criança às vezes ela enxerga mal, mas ela não sabe falar, né? Sim. Ela não sabe o que ela ela acaba enxerga indo mal, tira nota baixa, pode ser, né? pode interferir no estudo, no desenvolvimento. Então, pela matéria também a gente viu, né, que o paciente às vezes nem sabe que enxerga mal. Sim. Quando vai no consultório fala, nossa, não estou enxergando nada, quando você faz o teste, né? Então é importante ir para pelo menos fazer uma rotina, né, de criança e adultos, a partir dos 40 também, para presbiopia. Uma vez por ano. Uma vez por ano, pelo menos. Legal. E olha, agora a gente vai falar sobre um risco. O doutor vai até nos ajudar a esclarecer, viu, doutor? Comprar armações e lentes em feiras livres, como a gente já falou aqui, pode aumentar o risco de doenças da visão. A repórter Larissa Israel foi repercutir aí esse assunto nas ruas. Vamos ver. Na hora de comprar os óculos de sol, por exemplo, muitos acham alto o preço pago pelas lentes e pela armação. E por isso acabam recorrendo aos óculos falsificados. Mas os consumidores nem desconfiam dos danos que o uso de um produto sem proteção adequada pode causar. Agora, conta aí, você já usou ou usaria um óculos falsificado? Dependendo da situação eu uso. Não usei, não uso. Se era falsificado, eu não sei. Olha, eu confesso que já usei. Jamais. Depende das condições da gente, né? Eu já usei. Eu tô usando esse daqui, mas tem hora que começa a doer as vistas, né? Eu já pego, já põe na cabeça. Eu sei que não faz bem, né? Mas às vezes a pessoa tá sem dinheiro e é obrigado a fazer isso, mas eu não gosto de fazer isso, não. Dá pra sentir, né? A qualidade, né? Do original, a gente vê a qualidade. Eu tenho já exemplo na minha família, né? Que a minha mãe também teve esse problema de glaucoma e ela perdeu uma visão. Aí sempre usamos óculos original. É falsificado, então não é recomendado, não é feito pelo laboratório. Porque eu não tinha dinheiro na hora. Aí eu coloquei um. Senti assim diferença, né, do falsificado para um óculos de original, né, um óculos de qualidade. Pode dar problemas aí na visão, né? A gente sabe dessas situações. Tem que se cuidar. Tem que se cuidar, com certeza. Já deu para perceber que por aqui as pessoas usam óculos falsificados, sim, dependendo da situação. Agora eu vou confessar que esse óculos aqui, ó, bonitão, nem é meu, é da Marielle. Eu tenho que correr pro estúdio para devolver para ela. Beijo, tchau.
Clarice, o óculos ficou bom pra você, viu? Mas já devolveu. E não é falsificado, viu, gente? Doutor, melhor investir um pouco mais e comprar um original na loja? Quando a gente viu aí os óculos de sol, né? Óculos de sol, quando você coloca o óculos de sol, ele é importantíssimo, né? Para proteger a visão dos raios ultravioleta. Ele serve como se fosse um protetor solar. Sim. Porque os raios ultravioleta são nocivos para a retina. Pode causar degeneração macular, catarata. Então, tudo isso é importantíssimo você usar um óculos de sol. Só que quando você usa um óculos de sol que não tem a proteção ultravioleta, o que acontece? Quando você põe o óculos, ele escurece, então sua pupila abre, né? Como se fosse um diafragma de uma máquina. Então a pouca luminosidade faz com que abra para entrar mais luz. Se você não tem um filtro ali de ultravioleta, vai entrar mais quantidade de raio ultravioleta no seu olho. Então vai prejudicar mais ainda do que você não tivesse com ele. Então tem que tomar muito cuidado. Não é só comprar e tá lá escrito ultravioleta, proteção, porque hoje em dia eles falsificam até isso. Tem um teste? Existe um teste, mas assim, se você comprar numa ótica de confiança, com selo de qualidade, é mais confiável do que fazer um teste. Sim. O teste ele serve mais para lentes transparentes, tá? Tem a proteção ultravioleta. As lentes escuras, geralmente eles barram, eles vão dar negativo, mas às vezes não condiz com a realidade. Então, se for uma lente transparente, ele é bem confiável. Se for uma lente escura, já não é tanto. Então, compre numa ótica que você tenha confiança e com o selinho de proteção ultravioleta. Aí você sabe que você vai estar sendo protegido. E pior do que usar óculos de sol, de repente falsificado, é o óculos com grau, doutor. Esse é um absurdo, né? Uma pessoa comprar em qualquer lugar, porque nem ela tem noção do quanto que ela tem ali em grau, né? Geralmente é por teste, né? Vai lá, põe o óculos... tô enxergando melhor, vou ficar com esse. Mas é como eu disse, às vezes um olho é diferente do outro, né? Você tem, às vezes, um grau de astigmatismo que esses óculos não têm, tá? Sim. Então você tem que corrigir também. Existe também a distância interpupilar, que a gente mede na fabricação do óculos. Então o óculos ele é feito na medida do seu rosto. Tá? Esses óculos prontos, ele não tem a distância certa, porque a lente tem que estar centrada no seu campo de visão. Então quem fez óculos sabe, você vai lá, mede a pupila para fazer a distância certinho. E pode aumentar o grau da pessoa usando um óculos assim? Aumentar não, né? É difícil aumentar, mas pode prejudicar, né? Você prejudicar na leitura. Você, às vezes, começa a ter dor de cabeça, irritação nos olhos vermelhos, lacrimejamento. Então, tudo isso pode acontecer. Então, em vez de ficar confortável, pode piorar. Gente, tem que procurar um oftalmologista, um médico especialista no assunto, não tem jeito. Bom, o excesso do uso de aparelhos celulares e computadores pode gerar, sim, problemas na visão, como a gente já viu aqui com o Dr. Rafael, né? É aquela luz azul transmitida por esses equipamentos que degeneram as células da retina. Mas uma dieta rica em algumas frutas e verduras pode, sim, ajudar a evitar o problema. Olha só. De repente, as imagens ficam embaçadas. O olho coça, fica vermelho, lacrimeja. Os sintomas ainda podem ser acompanhados de dor de cabeça e dificuldade para dormir. É a visão reclamando do excesso de uso de computadores, tablets e smartphones. Júlia sentiu isso quando passou a trabalhar 6 horas na frente do computador. Para evitar a fadiga dos olhos, ela usa um óculos especial que filtra parte da luz emitida pelo aparelho e faz descansos regulares. A cada 1 hora, mais ou menos, eu faço uma pausa de 5 minutos. A luz azul presente em qualquer aparelho eletrônico e nas lâmpadas LED acelera o processo de degeneração das células da retina e a longo prazo pode levar a perdas significativas da visão. Os efeitos são cumulativos, assim como os do sol. Na era digital, todos estamos expostos, mas nas crianças, o perigo de danos permanentes é ainda maior. Com o decorrer da vida, o cristalino vai sofrendo um processo mínimo de oxidação até dar-se a catarata totalmente. E como a criança tem algo mais transparente, ela vai no decorrer receber uma carga maior de radiação. Para prevenir, Nélida, que só enxerga de um dos olhos, aposta numa receita mais caseira. Couve, espinafre, alface, rúcula, uns galinhos de hortelã, manjericão e algumas frutas, maçã, abacaxi
e uma pitadinha de gengibre também. E funciona? Muito. Cientistas americanos da Universidade da Geórgia confirmaram que o consumo de 2 nutrientes encontrados com facilidade em vários desses alimentos pode reduzir em até 30% o risco de degeneração macular. A mácula é uma pequena parte da retina com uma grande função. É responsável sozinha por 85% da nossa visão. E quando afetada, o dano é irreversível. Por isso é tão importante cuidar da saúde dos olhos. Quando comemos folhas verdes, ervilhas, abóbora, milho, pimentão amarelo, além da laranja e gema de ovo, a luteína e zeaxantina, que estão presentes nesses alimentos, se depositam sobre a mácula, formando naturalmente uma capa protetora. Melhor, né? Melhor do que remédio, né? Mais gostoso. E a vitamina A também ajuda, como o Dr. Rafael Lense já disse aqui para a gente em entrevista. Inclusive, vamos retomar o assunto aqui com o Dr. Rafael. Agora temos um quadro Mitos e Verdades sobre a visão. Vamos lá para essas perguntas, doutor? A primeira, ler no escuro prejudica a visão? Quando você lê no escuro, além de você estar forçando, você tem que fazer um esforço maior ainda, porque você está sem iluminação. Então, a pupila no escuro, a pupila abre, né? E você tem que fazer mais força ainda. Então, isso pode prejudicar, não que isso vai levar a uma doença ou aumento, né, de alguma coisa, mas momentaneamente ali prejudica. Verdade, então. Verdade. Vamos lá para a próxima pergunta. Diabetes pode causar cegueira, mito ou verdade? Verdade. Verdade. Hoje em dia tem a retinopatia diabética, né? A diabetes ela pode afetar o corpo inteiro, não só o olho. O olho a gente tem uma vantagem que a gente fazendo o exame de fundo de olho, a gente consegue ver os vasos, né, da retina como tá. Diferente do rim, que você não consegue enxergar, coração. Né? É mais fácil de examinar, mais fácil de examinar. Então ali a gente tem uma noção de se a retina tá com um problema, provavelmente os outros órgãos também. Então a diabetes ela afeta a microcirculação, que seriam os vasinhos pequenininhos que levam sangue para a retina. Sim. E ali pode haver vazamento de sangue, de proteínas, e aí vai depositando na retina. E tem daí pode haver, mas se essa diabetes não for controlada, pode haver uma retinopatia diabética, contração da retina, descolamento de retina e pode levar até a cegueira. É uma das principais causas. Nem todo mundo que tem diabetes, né, vai levar a uma cegueira. Se controlar, é possível não perder, realmente. Exatamente, é uma diabetes descontrolada. Então, é verdade também, gente. Próxima pergunta. Dores frequentes de cabeça podem estar associadas a problemas de visão? Mito ou verdade, doutor? Verdade. Verdade também. Mas também não é a principal causa de dor de cabeça, tá? Muitas vezes acha, tô com dor de cabeça, vou no oftalmologista. Isso muito pouco das dores de cabeça são causadas pelo esforço visual. É comum alguém chegar no consultório e falar, ai doutor, tô com muita dor de cabeça, tô com problema na visão. Muito comum, mas é muito difícil diagnosticar pela visão. Mas tudo bem, a gente tem que excluir, né? Sim. A dor de cabeça geralmente causada pelo esforço visual são pacientes que têm altos graus de hipermetropia ou miopia, né? E a dor de cabeça geralmente ela vem depois de uma leitura acentuada, né, de um esforço. Então, se você tem dor de cabeça quando você acorda, que você está relaxado, isso provavelmente não vai ser por causa da visão, pode ser uma enxaqueca. E algumas enxaquecas dão sintomas visuais também. Por isso que as pessoas confundem às vezes. Então, muitas pessoas antes de ter a dor de cabeça podem ter alguns sintomas visuais, como ver flashes de luz ou ver meio embaçado. Depois de um tempinho, ela sabe que vai dar dor de cabeça. Isso é a chamada enxaqueca retiniana ou oftálmica, né? Não tem relação com a visão, mas é refletido nos olhos. Então tem dor em volta dos olhos, pode ser de um lado ou do outro. Então a gente tem que trabalhar junto com o neurologista para tentar diagnosticar. Pesquisar, investigar. Então, é verdade. Podem estar associadas sim, né? Próxima pergunta, mito ou verdade? Exercícios com os olhos podem melhorar a visão, mito ou verdade? Inclusive, o senhor Google, né, de pesquisa, se a gente for pesquisar, tem muitas pessoas ensinando a fazer um exercício ou outro. Funciona ou não? Na maioria das vezes não, tá? Não, é mito, então. É mito. O que ajuda são os exercícios de relaxamento, né? Você fazer as pausas depois de uma leitura, isso sim. Agora, esses exercícios que ensinam... os exercícios tem alguns exercícios para certos
tipos de casos, tipo um estrabismo, divergente, que você... Isso consegue melhorar? Sim, mas não a leitura, né? Tem muito vídeo aí miopia, a presbiopia, tudo isso não. É cirurgia mesmo o caso? É, cirurgia, não óculos exercício. ou lente. Ok. Vamos para a próxima pergunta. Olhos claros são mais sensíveis do que os escuros? Mito ou verdade, doutor? Como uma pele clara é mais sensível que uma pele escura, né? É verdade, então. Ela precisa de mais proteção. Então, um olho claro, mas não quer dizer que ele vai enxergar pior ou melhor que um olho escuro. Ele só é um pouco mais sensível à luz, por exemplo, à luz do sol. Então, essas pessoas devem, além de protetor solar, usar um óculos de sol, que a gente já comentou, de boa procedência. Então, ele é mais sensível. Doutor, inclusive sobre olhos claros, eu estava pesquisando algumas coisas sobre visão antes do programa e eu vi uma técnica lá, uma cirurgia para mudar a cor dos olhos. É possível isso hoje em dia? É possível, não no Brasil. No Brasil, ainda não existe. Essa técnica não existe porque ela tem muitas complicações. Então, a gente não aconselha ainda porque não é uma técnica ainda que seja consagrada, porque pode trazer glaucoma, inflamação ocular, até cegueira. Então, é feito em alguns países, né? Geralmente da América Central, ali, Panamá. Então, eu mesmo tive uma paciente que foi fazer essa prótese. É uma prótese que você coloca em cima da íris, né? Então, muda a cor da íris. E ela voltou com uma complicação seríssima. E perdeu até a visão por causa disso. Melhor aceitar os olhos como são, né? A gente pode usar lente estética, né? Lente hoje em dia. Que tem que tomar cuidado também, porque a gente compra facilmente pela internet, não é indicado, né? Porque você tem que, além de usar, saber como usar, né? Sim. Saber como cuidar, porque as lentes também podem trazer prejuízos graves para a visão. Então, vai no seu oftalmologista, se você quer... Hoje em dia existe lente de cor, né? Estética, para você mudar a cor dos olhos, que são bem naturais, então elas ajudam nesse caso. E você pode, se você tiver um grau, acrescentar o grau. Você corrige sua visão mudando a cor dos olhos, se você quiser. Bacana. Temos pergunta na tela. Soraya de Atu Nogueira. Quem usa lentes deve usar algum colírio específico? A lente, quando você usa a lente, ela serve como uma barreira para essa lubrificação também, tá? Então, pessoas que usam lente devem usar lubrificantes específicos para o uso da lente, tá? Não é qualquer lubrificante, porque tem alguns lubrificantes que podem fazer depósitos de proteína na lente. Então, você pode estragar a sua lente se você usar um lubrificante errado. Então, mas quem usa lente também deve usar mais o lubrificante, por causa que ela também serve como uma barreira que evita a lubrificação correta dos olhos. Bacana. Então, pode dar os sintomas mais do que uma pessoa que não usa. Vamos lá, mais uma pergunta. O Francis, de Juazeiro do Norte, Ceará, clínico geral, pode receitar colírio ou tem que ser apenas o oftalmologista? Não, o médico, quando ele se forma, né, clínico geral, ele pode receitar qualquer tipo de medicamento, tanto colírio quanto via oral, injeção. Isso não tem restrição nenhuma, tá? Agora, ele também é responsável pelo que ele receita, então ele tem que saber o que ele está receitando. Sim. Então, muitas vezes, a gente recebe pacientes encaminhados dos clínicos gerais para a gente tratar, né? Então, se o médico, no geral, está com alguma dúvida, ele geralmente encaminha para o oftalmologista. Que é o mais correto, mas ele né? pode, se ele tiver certeza do que ele está fazendo, ele vai se responsabilizar por aquilo, né? Ok. Então, ele pode sim. Então, pode sim. Bom, mais uma pergunta na tela. Aparecido de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cirurgia de catarata é 100% eficaz? Gostaria que fosse, mas nenhuma cirurgia no mundo é 100% eficaz, né? Todas têm risco também, né? Tem risco. Então, a cirurgia de catarata ela foi muito banalizada porque ela é muito rápida hoje em dia. Sim. Então, a gente faz, pra você ter uma noção, com colírio, o paciente não tem nem picada. A gente faz a cirurgia em 15, 20 minutos e o paciente sai enxergando, tá? Então, é a cirurgia mais feita no mundo hoje em dia. Então, 99% vai ser eficaz. Sim. Existem algumas complicações. Quais? Pode dar desde uma infecção pós-operatória, né? Uma lente que pode sair do lugar, uma sutura que estoura, pode dar... Então pode levar a cegueira, uma complicação, um descolamento de retina. Sim. Então tem algumas complicações que podem dar. Graças a Deus isso aí é bem raro, tá? A cirurgia de catarata hoje em dia é muito segura.
Então, a gente opera quando o paciente tem a necessidade, né? Então, operar sem necessidade é que é complicado. Mas nunca 100% eficaz. Toda cirurgia tem risco, né, doutor? Infelizmente. Doutor, agradeço a sua presença aqui. Obrigado a você. Nos esclareceu muitas dúvidas. Já peço, convido para voltar para tratar sobre outros assuntos da visão. Quando você quiser. Muito obrigada. Obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos ver o clima em outras regiões do Brasil. Pode colocar na tela. Vitória da Conquista, Bahia, mínima de 13, máxima de 23 graus. Sol entre nuvens por lá. Aracruz, Espírito Santo, mínima 19, máxima de 25 graus. E em Joinville, Santa Catarina, mínima de 10 graus, máxima de 24 graus e sol entre nuvens também predominando aí à tarde. Bom, gente, falando em previsão do tempo, no sul do país, uma nova frente fria deve derrubar as temperaturas. A repórter Paloma Poeta tem mais informações. Olha, as buscas foram retomadas com 2 aeronaves, um navio e 2 equipes por terra para tentar localizar essas 7 pessoas que seguem desaparecidas. Já são mais de 3 dias de trabalhos no mar, mas com muita dificuldade por causa das condições climáticas aqui no sul do país. Nesse final de semana, uma ressaca provocou ondas de mais de 4 metros de altura. 14 navios chegaram a ficar parados no porto de Rio Grande. A boa notícia é que o tempo deve melhorar aqui no Rio Grande do Sul, em todo o estado, com previsão de sol e vento moderado. Obrigada, Paloma. Bom, gente, agora em nosso quadro especial de moda, já que o assunto é a visão, né? Você vai ver algumas dicas de armações para harmonizar com o seu formato de rosto. Tá bem legal, olha só. Olá, pessoal. Meu nome é Débora, eu sou da Ótica Barbosa, nós estamos em Limeira e hoje eu vim trazer algumas dicas para vocês de como escolher seus óculos de grau. Na hora de escolher seus óculos, você deve levar em consideração algumas dicas que eu vou dar hoje. Olha só, nós temos esse óculos que é um Animal Print da Prada. É um óculos super diferente, estiloso e é ideal para uma pessoa que tem o rosto fino, porque ele é mais arredondado nas laterais. Fica super bacana, com a lateral mais clara. É uma tendência que a gente vê bem forte. Esse também é um óculos marrom. Olha só que bacana. Marrom na frente, na lateral com cor, também é uma tendência que nós vemos. E esse é um óculos especificamente que valoriza muito o olhar, porque ele acompanha o desenho da sobrancelha. Esse é um óculos super básico, praticamente ele dá certo para todos os formatos de rosto e todos os tons de pele também. É aquele pretinho básico que todo mundo quer ter. Esse, por exemplo, é acetato na frente, o tamanho das lentes é bem bacana, não é pequeno, e as laterais com metal, que dá uma suavidade no olhar, na aparência também, fica bem leve. Esse é um óculos mais arredondado, aqui embaixo. Vermelho, que é uma cor coringa, combina com todos os tons de pele e ficam bem para todos os formatos de rosto praticamente. Esse, por exemplo, ele vira lateral, então você pode usar em diversas ocasiões. Se você tiver, por exemplo, com uma roupa estampada, você usa a parte lisa. E se você tiver com uma roupa lisa, um preto, por exemplo, olha que bacana que fica. Então esse é um óculos que a maioria das pessoas podem usar. Esse, por exemplo, é uma peça que nós consideramos básica. Apesar da lateral com animal print, é uma peça no marrom básico, também no formato mais quadrado, né? E sempre os óculos acompanham essa tendência de valorizar o olhar. Não são peças retas em cima. Sempre valorizam o olhar e acompanham o formato da sobrancelha. Na hora de escolher seus óculos, você deve levar em conta algumas dicas. Por exemplo, os seus óculos eles precisam combinar com o seu formato de rosto, com o tom de pele e com as suas atividades também. É muito importante escolher um óculos que se adeque a você e que você se sinta bem.
Nós vemos na internet algumas dicas que são mitos. Um exemplo disso é uma pessoa com um rosto redondo que não pode usar um óculos redondo. Isso não existe. Outra dica importante que nós vemos no nosso dia a dia. As pessoas não sabem se cobre a sobrancelha ou não. Isso também não existe, porque isso depende do formato do nariz da pessoa e da sobrancelha também. A minha, por exemplo, sempre aparece. Olha só. E esse óculos que eu escolhi é um óculos mais formato gatinho. Eu acho que valoriza bastante o olhar e também ele é mais arredondado. É uma tendência forte. E vale lembrar que o óculos hoje ele é considerado um acessório de moda. É um acessório que valoriza o seu look, valoriza o seu rosto e ele combina também com o seu cabelo, com o seu tom de pele. O óculos é um acessório e deve ser bem usado. Espero que vocês tenham gostado das dicas e até a próxima! Amei as dicas, Débora. Muito obrigada, viu, pela participação. Bom, gente, hoje nós começamos mais uma série de reportagens especiais e a dessa semana é uma delícia, viu? A gente vai mostrar comidas que ganharam nomes de pessoas. Mas você sabe a história por trás de cada uma delas? Vamos começar com duas curiosidades. A primeira é que a maioria dos doces tem nome de mulher, você sabia? E entre os homens, você vai conhecer o arroz Birubiru. Você já ouviu falar? Olha só. Você conhece algum Alfredo? Ou alguma Carolina? Não tô lembrado. Eles são muito famosos, mas não estamos falando em algum astro do cinema ou cantora de sucesso, não. Alfredo, Carolina, Vanderleia. São nomes tão comuns que podemos encontrá-los até mesmo na gastronomia e nos cardápios. A Maria também não pode ficar de fora, afinal este é o nome mais popular do país. Existem quase 12 milhões de Marias Brasil afora e na gastronomia ela aparece como Maria Mole. Pratos que levam o nome de gente também levam boas memórias. Muitas vezes o nome surge por conta do próprio cozinheiro, mas a criação de uma nova receita é um ótimo motivo para homenagear uma personalidade. Você já se perguntou, por exemplo, a origem do arroz Birubiru? Esse é o mais tradicional que a gente conhece. O prato leva arroz, ovo, bacon, cebola, batata palha e salsinha. A receita surgiu em uma churrascaria, em uma reunião entre corintianos fanáticos. Na hora de batizar o prato, eles decidiram fazer uma referência ao ídolo da torcida do Timão entre as décadas de 70 e 80, o ex-jogador Birubiru, famoso pelos cabelos enrolados. O craque adorou a homenagem e é fã do prato. Esse arroz Birubiru aí foi uma homenagem que fizeram para mim, como a gente foi campeão em 88 contra o Guarani Campinas. Em alguns casos, os pratos ficam até mais famosos do que os personagens, como o brigadeiro. Mas você sabe por que o docinho que caiu no gosto do brasileiro leva este nome? Você vai descobrir nessa série também. Mas quando o assunto é comida, que leva o nome de gente, as mulheres ganham em disparada. Suzete, Charlotte, Maria Mole. Mas a mais famosa é a Carolina, uma variação de um doce típico na confeitaria francesa. Em média, a gente faz mais de 12 quilos por dia. No Brasil, a gente costuma rechear com doce de leite, creme de chocolate ou então creme de baunilha. Com tantos ingredientes deliciosos, uma pequena Carolina pode chegar a 150 calorias. A Maria Mole não é diferente. Mesmo pequenininha, ela pode ter até 90 calorias. Os portugueses traziam para o Brasil pedras de gelo vindo dos Alpes da Europa para produzir sorvete. E num certo momento as tais das pedras não chegaram. Dizem por aí, né, que Maria era uma escrava. Entendendo mais ou menos o que era o sorvete, ela preparou algo parecido. Criou a Maria Mole
para substituir o sorvete. Já o crepe Suzette tem origem nobre. É um crepe flambado com calda de laranja, uma receita criada por um famoso chefe inglês. Ele ofereceu esse prato em homenagem ao rei da Inglaterra e o rei da Inglaterra deu um nome para o prato de Suzette. E a Suzette seria uma pessoa que o rei conhecia, que vendia violetas na rua. Tem também a Julieta, que está sempre acompanhada do Romeu. Mas será que essa história de amor tem relação com a sobremesa que está sempre presente na mesa dos brasileiros? Quem juntou o queijo mineiro, queijo fresco, com a goiabada, lembrou da história do Shakespeare, onde coisas diferentes juntas eram muito boas. E o que falar da Charlotte? É de encher os olhos. Até da rainha. Essa torta feita com bolacha, champanhe, creme de chocolate, doce de leite, leite condensado, café e chantilly foi uma homenagem à rainha da Inglaterra. E esse doce aí, você sabe qual é? É a Vanderleia. Parece? Um pão doce bem comum aqui no Brasil. Ele é coberto por creme e cerejas. Já a Catarina também é da família dos pães, mas tem massa folhada. Não faltam delícias dividindo nome com pessoas. Mas para todas elas, vale o mesmo alerta. A maioria dos doces tem como base o açúcar. É uma combinação bombástica para as pessoas que querem uma vida saudável e emagrecer. E amanhã, claro, a repórter Larissa Israel foi conferir mais curiosidades aí das comidas pelo Brasil. E posso comentar uma coisa? Eu amo Carolina, meu doce preferido, viu? E vamos para as notícias. A Polícia Civil prendeu o chefe do tráfico de drogas da favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, em Goiás. Carla Chaves tem mais informações. Foram anos de investigação e um trabalho conjunto da polícia aqui do Rio de Janeiro com a polícia do Distrito Federal. Eles encontraram Roger numa mansão em Lusiânia, lugar onde ele estava se escondendo há alguns anos. O Roger é considerado um dos homens mais perigosos aqui do Rio de Janeiro. Ele estava foragido desde 2010. É também conhecido como o Fantasma. Ele vai ser conduzido aqui para a cidade e deve ser montado um grande esquema de escolta para que não haja nenhuma tentativa de resgate. Neste momento a gente está vendo também uma movimentação dos policiais da Delegacia de Homicídios e da CORE que estão iniciando agora uma operação para tentar capturar os responsáveis pela morte do policial Bruno durante o fim de semana. Obrigada, Carla. E imagens de uma câmera de monitoramento registraram um assalto contra uma família em Santos, no litoral de São Paulo. Por pouco, o criminoso não leva um carro com uma criança de 3 anos de idade dentro. A repórter Beatriz Butiano tem mais detalhes. A gente tem imagens de monitoramento que mostram o assalto. Uma mulher havia acabado de colocar a filha de 3 anos na cadeirinha do carro. Nesse momento, o criminoso se aproxima, anuncia o assalto. Ele estava armado. O avô, vendo a situação, se desespera e briga com o assaltante. Por sorte, nada de ruim aconteceu. A mulher conseguiu tirar a criança e o assaltante fugiu. Ele foi capturado minutos depois. Esse jovem tinha apenas 15 anos. Obrigada pelas informações. Gente, na reta final, como eu já disse, mas temos mais participações, não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. Coloca a primeira foto. André de Cubatão, São Paulo, um abraço para você, André. O Bruno de Monte Sião, Minas Gerais, super abraço para você também. Legis e Fagner, de Novo Horizonte, Minas Gerais, obrigada por acompanhar o RF com você. Eliseldo Russas, Ceará. A produção disse que eu tenho que encerrar aqui nessa segunda-feira. Vai preparando, viu? A sua foto, pode mandar amanhã. O RF com você está chegando ao fim, mas é só aqui na TV. Pelas redes sociais, você pode continuar participando. Amanhã tem mais, e vamos falar sobre o nosso sono. Você dorme bem? Não? Tem alguma dúvida sobre o assunto? Nos mande com a hashtag RF com você ou no WhatsApp que você já tem aí na tela. Vamos lá? 1997-102-4854. Tá com insônia? Dorme mal? Nos envie sua dúvida. E eu fico por aqui.
Uma ótima semana para você, cheia de paz e muita luz. E até amanhã, se Deus quiser.